pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mesa CCE Podcast. Eu sou Gustavo Gugel, professor e consultor da pós-graduação em Hematologia e Hemoterapia, e vamos abordar um tema muito interessante, a importância da especialização em hemoterapia para o banco de sangue. E hoje, para enriquecer a nossa tarde, recebemos a doutora Amanda Juliano. Ela é biomédica, líder técnica da agência transfusional do grupo GSH, com experiência em práticas laboratoriais, gestão de equipe e qualidade em serviços de hemoterapia. Seja muito bem-vinda, doutora Amanda. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Me diga, como seria a sua visão hoje, diante do mercado de trabalho, para o profissional que se forma em biomedicina, farmácia, que começa a atuar na área de hemoterapia, de banco de sangue? Vamos lá. O banco de sangue ele já é um mundo à parte, né? Então, eu acho que a vivência de faculdade acaba sendo pequena. Então, quando a gente está numa especialização, a gente acaba abrangendo mais esse leque, principalmente para banco de sangue. Porque acaba que nas faculdades a gente não tem a vivência de uma rotina de banco de sangue. Então, eu acho que assim, um aluno que sai do curso de biomedicina, de farmácia, ele não tem essa vivência, que numa pós-graduação a gente consegue enxergar melhor esse banco de sangue. Então, é uma área muito específica, né, que requer realmente uma especialização. Então, só a faculdade a gente sabe que não dá todo o conhecimento específico que a gente precisa, e é dentro de uma especialização que a gente consegue ter essa vivência de um banco de sangue. Seria importante, na sua visão, hoje, trabalhando na área propriamente dita, a importância de capacitações. Eu falo a nível acadêmico ainda, na questão da graduação, que a gente não vê muito isso ser falado, né? No mercado de trabalho em si, profissionais que fazem capacitação antes mesmo de entrar no mercado. Na sua visão, o que é que você acha disso? Interessante? Veja, eu acho essencial. Eu acho que uma pessoa que sai de uma faculdade e não tem uma capacitação, para o mercado de trabalho ela está na desvantagem. Então, assim, seja banco de sangue, ou seja laboratório, ou qualquer outra área que o biomédico possa atuar, se ele está capacitado, ele acaba saindo na frente de outros concorrentes. Então, eu acredito assim, que é primordial você ter uma capacitação hoje em dia. A gente falando agora, né, aprofundando na questão da capacitação, indo para uma pós-graduação, lato sensu, onde você tem uma vivência diferenciada, diferente que a gente tem na graduação. O que é que você acha hoje das pós-graduações que oferece essa habilitação para o profissional biomédico que já está acostumado a trabalhar numa vertente da biomedicina, da parte do laboratório? O que é que você acha, na sua visão, da importância de uma pós-graduação voltada também para a área da hematologia como um todo, assim como banco de sangue e hemoterapia? Eu vou falar de mim agora. Por favor. Esse curso que agora eu estou terminando esse ano, eu comecei há 6 anos atrás, quando me formei na faculdade. E aí, porque eu comecei a trabalhar, eu não consegui dar continuidade no curso. Vim para a área de banco de sangue. E quando eu entrei no banco de sangue, eu vi a necessidade de ter conhecimento específico. Então, assim, eu me deparei com uma gestão, né? Porque tem a questão da liderança. Eu me deparei com sangue raro e me deparei com o dia a dia de transfusão. Então, você saber qual é o meu componente escolher para qual paciente, prova de compatibilidade, pesquisa de anticorpo. Então, quando eu entrei dentro do banco de sangue, eu disse, não, eu preciso realmente de algo mais específico, que só a faculdade não foi suficiente, principalmente quando a gente fala de banco de sangue, porque é muito assunto para pouco tempo assim de graduação, né? Então, quando eu entrei no banco de sangue, eu disse, não, eu preciso realmente voltar para a minha pós e concluir a minha pós, porque era algo que eu precisava desse conhecimento até para poder orientar a equipe. Maravilha. E lembrando que, assim, a hematologia é uma área imensa, né? E a abordagem especificamente da área de banco de sangue e hemoterapia, ela influencia diretamente no seu ambiente de trabalho. Sim. Vai capacitando melhor, vai ajudando você também a capacitar outros profissionais, né? As pessoas que estão adentrando você como líder, faz essa gestão de pessoas.
né? Também lhe coloca mais preparada para determinadas situações que você citou aí, né? Que só vivenciando na área que você vai ter contato com esses pormenores da área de banco de sangue e hemoterapia, né? E assim, o que influenciou a pós-graduação? Ela mudou seu contexto de ver a área? O que influenciou, o que impactou, né, o transcorrer da sua pós-graduação, essa vivência que você tem tido nas aulas, nas práticas, em contato com os professores? O que influenciou, o que mudou no seu olhar técnico, que você diz assim, olha, antigamente eu via isso dessa forma, mas hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, é uma visão mais holística, mas também um foco mais pontual em determinadas áreas do banco de sangue em si, da hemoterapia? Hoje em dia eu percebo que eu consigo ter um olhar mais crítico no processo. Então, assim, eu consigo identificar até falhas no processo mesmo de pipetar, de identificação, de coisas que a gente poderia pensar que era um monstro, mas quando a gente tem uma base técnica, a gente diz, não, isso aqui provavelmente foi só um erro de pipetagem, a gente consegue resolver aqui. Ou eu consigo pegar essa amostra e colocar no banho-maria e eu consigo resolver esse problema sem precisar criar muito alarde. Então, assim, me mudou toda essa minha parte técnica, essa minha visão técnica mesmo de banco de sangue, de POP, né, de saber por que o POP é assim. Então, hoje em dia eu consigo orientar melhor a equipe com relação à prática mesmo, ao processo. Eu consigo explicar a eles de forma mais clara por que eles estão fazendo isso. Não é só pega o tubo, identifica, pinga, centrifuga, não. Eu consigo explicar tecnicamente por que eles estão fazendo esse processo. Então, assim, me deu realmente um olhar mais crítico para o meu dia a dia. Esse conhecimento que a gente adquire no curso, ele facilita a comunicação, né, com nossos liderados, né? A gente consegue ter... E a gente já estava do lado de lá, né? Ou seja, já fomos liderados e não tinha, antigamente era aquele negócio, porque é assim, né? E faça. Isso. Hoje não, hoje você consegue entender o porquê e explicar esse porquê para que o profissional ele entenda por que tem que ser feito dessa forma, né? É muito interessante isso. E você indicaria a pós-graduação da gente para o pessoal que almeja entrar nessa área, nesse mercado de trabalho que deve estar pegando força e vigor, aí, aumentando aí a necessidade de profissionais capacitados? Você indicaria a pós-graduação? Indicaria, porque assim, também como líder de agência, a gente acaba fazendo entrevistas, né? E quando a gente percebe que a pessoa tem algum tipo de especialização, algum tipo de curso na área de hematologia, a gente acaba dando um olhar diferente para essa pessoa. Então, se hoje a pessoa busca, né, essa parte de imunohematologia, eu acho que começar por uma especialização é o melhor caminho. Porque além do network que você tem com os professores, com os outros alunos, nos processos seletivos você acaba ganhando esse destaque. Alguma coisa, assim, no transcorrer da pós-graduação que também lhe chamou a atenção, ou seja, poxa, eu comecei a ter afinidade também por essa área. Eu sei que você também é uma pessoa que gosta muito de controle de qualidade, principalmente no que se refere a controle de qualidade laboratorial, né, pela sua expertise também, a gente se conhece de outros lugares, né? Assim, o que mais também chamou a atenção, poxa, que bom, eu estou aprendendo mais sobre isso, eu estou aprofundando meus conhecimentos na nossa pós-graduação, que é voltada para a hematologia como um todo. Tanto temos foco no controle de qualidade propriamente dito, nos processos, tanto laboratoriais como em banco de sangue, mas também hematologia, que se refere à parte diagnóstica, a parte de celularidade do sangue, citologia hematológica e banco de sangue. No contexto, assim, além do banco de sangue que você já veio com expertise, né, veio aprimorar os conhecimentos sobre as demais áreas, disciplinas que você tem tido contato aqui em nossa pós-graduação? Olha, a gente teve uma aula prática de criopreservação, que foi incrível, ver o processamento de uma medula óssea. Então, foi uma prática que a gente teve, uma teoria também foi muito boa. A gente teve também a aula de imunoderivados, então, Hemobras aí. Então, o professor trouxe todo esse conteúdo, né, de hemoderivado, da produção, que é fábrica, que eu acho que sai um pouquinho do laboratório, né, que também foi muito bom. A gente teve também a aula de coleta de medula óssea, então a leitura de medula.
Então, toda essa parte assim que a gente teve prática e teórica, eu acho que abriu muito o leque de conhecimento. E aí acaba que você acaba gostando de todas as áreas, não só de imunemato, né, mas da hematologia propriamente dita também. É uma excelente oportunidade para você ter contato mais próximo, íntimo, com áreas da hematologia que na graduação a gente vê, mas a gente não aprofunda, né? Sim. Então, a pós-graduação também, ela ajuda você a discernir melhor sobre as áreas que a gente passou correndo assim na formação básica. Isso, interessante. E a estrutura assim da faculdade, ela oferece aquilo que você espera e tal. A estrutura da faculdade é excelente, né? O prédio comporta, né, os alunos, então assim, as salas são amplas, completo de tudo, data show, de tudo, de microscópio. Então assim, é tudo muito, muito organizado. Como é que você vê a área de banco de sangue e hemoterapia daqui a alguns anos? Você estando na área, como é que você prospecta isso? Veja só, eu acho que assim, vai ter um grande impacto quando a nossa regional, que eu digo assim, Nordeste, né? Quando o Nordeste começar a fazer CAR-T-cell, que é o futuro, né, da biologia molecular, que entra dentro do banco de sangue. Então, assim, tudo indica que os bancos de sangue vão dar um boom. Já existe o boom de criopreservação, né, que os laboratórios de banco de sangue, eles fazem a criopreservação. E agora, nesse ano, 2025, começaram essa parte de estudo de CAR-T-cell. Então, eu acho que quando aqui no Nordeste estiver fazendo esse processo, vai ser um âmbito muito grande. E a gente sabe que é um conhecimento que é muito específico, porque é biologia molecular. Mas eu acho que, assim, quem está dentro do banco de sangue, quem já tem essa especialização de banco de sangue, é algo que consegue entrar no mercado. Mas eu acredito, assim, que o mercado de banco de sangue é um mercado muito promissor. Interessante, interessante. Na sua vivência profissional, assim, qual foram os momentos que, assim, você teve aquele impacto do aprendizado? Poxa, aquilo eu não passei, nunca visualizei isso e agora eu estou tendo essa expertise, assim, um momento assim que a gente pega casos difíceis, né? Uhum. Desde da chegada do material da bolsa de sangue que vocês fazem, a compatibilidade, a informação que é importante, veja, a parte final que é, antes de difundir um paciente, o contato direto com o médico que está acompanhando o paciente, essa parte também. Então, um pouco da sua, sei lá, do que você já viveu na sua carreira profissional aí. Olha, há 3 anos atrás, a gente teve um sangue raro na agência. Então, assim, uma sexta-feira, de 6h30 da noite, apareceu esse paciente que estava na UTI precisando de transfusão e ele não era compatível com bolsa nenhuma, porque geneticamente ele não tinha essa informação. E posso garantir que 99,99% dos brasileiros têm, mas ele não tinha. E aí acabou que, assim, era um anticorpo que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto em aula nenhuma, em curso nenhum, em livro nenhum. E assim, a gente teve que desdobrar esse caso para poder justamente conseguir atender esse paciente. Então assim, a gente conseguiu achar bolsa compatível com ele lá em Santa Catarina. Essa bolsa veio até Recife para ele poder transfundir. E acabou que a gente também descobriu que um dos irmãos dele era compatível com ele. Então ele conseguiu ainda transfundir 2 bolsas. Então são esses casos assim raros que acontecem, que parece estar só na literatura, mas chega no hospital de 6 horas da noite de uma sexta-feira, precisando de transfusão. E aí é nesse momento que realmente a gente precisa ter esse conhecimento mais específico. Quando é que se faz necessário o acionamento do setor de banco de sangue? Existe um banco de sangue, uma reserva em cada hospital, existe uma central que distribui, mas efetivamente, quando é que vocês entram em ação? Vê só. Atualmente existe o banco de sangue, que seria a nossa central, que é onde existem as doações e lá existe um estoque. Mas cada agência transfusional ela tem o seu estoque, que é para atender o hospital que ela está dentro. Então, quando um paciente existe uma cirurgia, que a gente chama de reserva cirúrgica, então ele vai para o bloco e aí é programado. Então a gente deixa essa bolsa reservada para ele.
Um paciente que chegue pela urgência de um politrauma, de uma hemorragia, então a gente consegue atender esse paciente com extrema urgência, e pacientes que estão em UTI e enfermaria, que aí podem apresentar quadro de sangramento, podem ser portadores de leucemia, de linfoma, que tem alguma aplasia medular, e aí o médico passa, né, faz essa solicitação com base no hemograma, que é liberado pelo laboratório. Ele solicita e aí ele solicita qual hemocomponente ele vai querer. Se é concentrado em hemácia, se é concentrado em plaqueta, crio, plasma. E aí é nesse momento que a agência transfusional ela entra em ação. É onde as horas se comunicam, né? No laboratório, né? Então, dependendo dos resultados. E são expressos pelo equipamento, pelo hemograma, aí o médico ele vai dizer, não, preciso mais disso e aquilo. E a nível de pacientes que fazem uso contínuo de bolsa de sangue, muitos pacientes de hematologia oncológica, né, de uma forma geral, quem faz quimioterapia sistematicamente, eles volta e meia estão fazendo, se faz necessário o uso de bolsa de sangue, geralmente concentrada em hemácia é o mais pedido, né? E a quimioterapia ele destrói todas as células. Esses pacientes que vocês fazem acompanhamento, já pacientes que já são conhecidos, mas os outros que não, chegou um paciente na emergência, precisa fazer uma infusão de sangue. Como é que vocês fazem as medidas de segurança que vocês se acercam para que o paciente ele receba a bolsa de sangue necessária e específica para o tipo de sangue dele? Quais são os testes que vocês fazem no laboratório, as confirmações, para a gente entender um pouco do que é o processo, né? Porque não é só tá lá o sangue botando, existe um processo que faz a testagem, a compatibilidade, né, da bolsa para saber se o paciente ele pode receber a bolsa de sangue. Acho que assim, primeiro de tudo, controle de qualidade, né, dos hemocomponentes, que é feito pelo banco de sangue. Então esse hemocomponente só vai para a agência transfusional depois que o controle de qualidade dele é liberado. E aí quando ele chega na agência transfusional, o que é que a gente faz? Coleta uma amostra desse paciente, então a gente sempre confirma nome completo e data de nascimento, e agora a portaria quer também que a gente confirme nome da mãe, como mais um indicador, né, daquele paciente. A amostra coletada vai para a agência transfusional. E aí o que é que a gente faz lá? ABO, então prova direta reversa, ABO e RH. ABO seria o quê? O ABO seria justamente qual o tipo sanguíneo desse paciente. Então, eu vou descobrir naquele teste se ele é A, O, B ou AB. E aí, nesse momento, a gente classifica o paciente, né, o seu ABO e seu RH. E, dependendo do que o médico solicitou, se foi concentrado de hemácia, a gente vai começar a compatibilizar a bolsa. Então, a gente escolhe uma bolsa para esse paciente, respeitando o seu ABO. E faz a prova de compatibilidade, que eu vou saber justamente se as hemácias da bolsa são compatíveis com esse paciente. E o paciente, a gente utiliza o soro dele para fazer essa prova de compatibilidade. Se for compatível, essa bolsa é liberada para a transfusão. Caso seja incompatível, aí a gente começa a pesquisar o porquê da incompatibilidade. E aí o céu é o limite, porque pode ser várias coisas. Então, todos esses testes são importantes e fundamentais para a segurança do paciente, para ter certeza que ele está tomando a bolsa certa e que ele não vai ter um problema, né? O que é que você, assim, heterogrupo, quando é que a gente identifica isso, esse heterogrupo, quais são os mesmos testes? Você poderia falar um pouco do heterogrupo no banco de sangue? A transfusão de heterogrupo normalmente ela é liberada pelo médico, né, hematologista, que vai avaliar se esse paciente pode utilizar heterogrupo ou não. O que seria heterogrupo? Seria um grupo diferente do ABO que o paciente tem. Então, se o paciente é AB, teoricamente ele teria que tomar uma bolsa AB, mas o médico poderia liberar uma bolsa que seja só A, uma bolsa que seja só B, uma bolsa que seja só O. Então, o heterogrupo seria basicamente isso. Né? É você transfundir uma bolsa que não é do ABO do paciente, mas mesmo heterogrupo a gente também faz prova de compatibilidade para ter certeza que essa bolsa é compatível com esse paciente. Interessante. Essas bolsas, elas são advindas de doações de sangue, né? Sim. Como é que é captado o paciente? O paciente não, o doador, né? O doador. Quais são as prerrogativas para que ele tenha condições de ser doador? Até bom, pessoal, a doutora Amanda falar aqui sobre doação de sangue,
porque também a gente também quer estimular que as pessoas façam isso, doem sangue, porque ajuda pessoas, né? Uhum. Pessoas ajudando pessoas, né? A sua doação de sangue vai ajudar no mínimo 3 pessoas, né? Como é que são as condições para o doador e como é que ele pode dizer que está apto para fazer isso, para ser doador de sangue? O banco de sangue ele tem um setor de captação, né, que o pessoal ele entra em contato com esses possíveis doadores, né, através de ligação telefônica. Existem também mídias sociais, então a televisão também, que de vez em quando o grupo faz essas propagandas na TV. Então, o que um doador precisaria saber? Não precisa ir em jejum. Já ajuda. Já ajuda. De preferência, de não preferência vai em jejum. não vai em jejum. Então, assim, não precisa estar em jejum, né? Precisa ter dormido no mínimo 6 horas. Então, não adianta largar do plantão e ir, porque também não vai poder. Dispor de boa saúde, né? Não estar num período de crise alérgica. Se teve sintomas gripais, esperar pelo menos 7 dias para poder ir doar. No caso das mulheres, a gente não é que a mulher seja inapta, mas às vezes no período menstrual acaba que esse fluxo de sangue, se for muito grande, ela fica momentaneamente com anemia. Então, assim, não tem nenhum tipo de, como que eu posso dizer? Nenhuma doença de base importante. Nenhuma doença de base. Então, diabetes, hipertensão descontrolada também não pode. Mas vamos para a parte que pode, né? Então, a parte que pode. Então, tem que ser maior de 18 anos. Então, a doação a gente aceita de 18 a 60. Caso chegue perto dos 60 anos, mas tenha passado uma vida doando, ele ainda continua apto até 65. Os menores de 18 anos precisam ir acompanhados dos pais para a doação, por isso que a gente sempre coloca essa marca acima dos 18. Então, homens podem doar 4 vezes ao ano e mulheres podem doar 3 vezes ao ano. Então, as mulheres doam de 4 em 4 meses e homens de 3 em 3 meses. E a gente também tem a doação por aférese, que não é uma doação muito conhecida, mas o que seria essa doação por aférese? Seria doação só de plaqueta. Então, esse doador, ele fica no equipamento que parece um equipamento de hemodiálise. E nesse equipamento, ele fica com 2 acessos. O sangue dele sai, passa na máquina, só é retido a plaqueta e o resto do sangue volta para esse doador. E aí, essa doação de plaqueta, ela é específica para pacientes que têm leucemias e linfomas. Então, assim, é muito importante porque é um público que transfunde muito, são pacientes que precisam transfundir diariamente e existe uma seletividade por esse tipo de doação. Então, além da doação tradicional, normal, que dura em média de 10 a 15 minutos, então é uma doação super rápida e segura, existe também a doação por aférese, que são alguns doadores que são captados para poder fazer esse tipo de doação. Uma pergunta que não quer calar, que provavelmente nossos telespectadores vão... Quando a gente faz essa doação de plaqueta aférese, o sangue sai, aí passa pelo um equipamento que ele tira só o configurante que ele precisa e é devolvido os demais. O paciente vai ficar sem plaqueta? Não. Ele vai ter condições de sair, seguir a vida dele normal? Porque essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Não. Eu saí daqui, doei plaqueta, e agora? É só levar um corte, eu vou ficar sangrando? Não. O que é que acontece? Antes dele começar essa doação de plaquetas, ele faz um hemograma normal e existe um ponto de corte. Então, esse doador ele precisa estar acima dos 300 mil de plaqueta. Certo. Porque a gente também não pode fazer o doador virar paciente. A gente não pode. Então, assim, a gente tira realmente o necessário, né, da coleta, mas a gente não prejudica esse doador, porque ele não pode virar paciente. Então, nesse momento, a máquina, ela vai contabilizando quanto ela está tirando dele. Então, ela não tira a mais. É bem interessante, porque a máquina, dentro, ela tem como se fosse uma centrífuga, e ela consegue separar o sangue naquele momento e tira só as plaquetas. E retorna todo o resto do sangue para esse doador. Mas, assim, ela é programada para tirar X volume dele.
para que ele também não saia de lá debilitado. Quais são as recomendações para o pós-doação, né, de sangue de uma forma geral e de plaquetaférese também? Hidratação é bem importante, a alimentação, o repouso, porque querendo ou não, você vai mudar um pouquinho a hemostasia do organismo, né, porque é um volume que foi retirado. Então se pede que se o doador ele fique em repouso. Caso de moto, a gente pede que fique 2 horas no banco de sangue estabilizando, porque querendo ou não a pessoa pode ter tontura, pode sentir algum mal-estar e por estar de moto existe o risco, né, de acidente. Então, assim, até mesmo para dirigir carro normal, a gente pede que eles permaneçam um tempo maior no banco de sangue, só para realmente não ter nenhuma queda de pressão, nem nada. Mas é repouso, alimentação e hidratação. Então, todo o processo, ele oferece uma segurança tanto para o doador, né, que tem a triagem, onde o doador ele passa por uma entrevista com o médico, né, isso, testado o seu hematoglobina para saber se ele tem condições de fazer a doação de bolsa, que é em torno de 500 ml, né, de 450 a 500 ml a bolsa de sangue. Isso não está falando da plaqueta, tá, gente? É a bolsa com todos os configurantes de sangue. A plaqueta tem muito volume, não é isso? E depois disso, ele é preparado para fazer a doação, é posicionado na posição mais confortável, né? Ele fica deitado lá, um ambiente controlado com a temperatura, né? Os profissionais são capacitados para fazer o acesso, para fazer o procedimento, e na finalização desse processo, a orientação, né? Ele se alimenta lá, um banco de sangue. Vai para a copa. Essa é a parte boa, viu? Vai para a copa, se alimenta e fica em repouso, né? Até aquele momento, né, que ele está comendo já é um repouso, né? Ele está ali sentado, o ambiente também, a temperatura é controlada, né? E aí ele se alimenta, se hidrata e aí sim ele é liberado. Então o doador é acompanhado em todo o processo, orientado, acompanhado, e sempre tem médico no serviço, né, que pode, em qualquer emergência, qualquer dúvida, pode procurar o responsável do serviço, a doutora Amanda, se for no GSH, no grupo, né, no grupo que ela trabalha, no banco de sangue, que é o grupo Hemato, né, o antigo grupo Hemato. Hemato. Então o GSH, o grupo GSH, pode procurar, ela está sempre à disposição, a equipe toda está à disposição para tirar todas as dúvidas. Com relação ao banco de sangue, a parte de hemoterapia e banco de sangue, ele atua também em pacientes e gestantes, não é isso? Quais são os testes importantes e o que esses testes evidenciam para o pré-natal, para o acompanhamento dos médicos? O que a agência transfusional, né, ela faz, porque assim, o banco de sangue ele não vai aceitar uma solicitação de um pré-natal. Então assim, a gente não faz aquele cumbis que o pré-natal pede. Mas vamos dizer que essa paciente esteja no hospital, numa emergência e precise de transfusão, uma mulher gestante. Então a gente fenotipa essa paciente. Normalmente a gente utiliza bolsas irradiadas também para ela, até porque ela está gestante. Então a gente faz tudo. ABO, prova direta, prova reversa, a gente faz prova de compatibilidade, faz o cumbis. As bolsas, caso precise de transfusão, são bolsas irradiadas, e a gente também faz a fenotipagem. Porque a fenotipagem é importante, porque a gente tem que pensar que por ela estar gestante, ela já tem um corpo estranho que está criando anticorpos. Então a gente não pode sensibilizar mais ela, o sistema imunológico dela, do que já está sensibilizado pela gestação. O acompanhamento do médico na solicitação, né, do grupo sanguíneo, da parte de classificação sanguínea do paciente, da gestante especificamente, ela é importante porque você consegue identificar o sangue do paciente, né, da gestante, e consegue também identificar o do filho, do feto? Não, porque aí teria que ser uma coleta mais invasiva, e aí teria que ter uma justificativa para essa coleta. Certo. Mas assim, se caso seja uma cesárea de urgência, o ABO do bebê também vai ser feito. Faz o ABO da mãe, tanto o aproveita ABO e faz logo, né? Faz logo. Aí tem aquela questão da mãe negativa,
do filho positivo existe é importante fazer esse acompanhamento para saber... Que é justamente o acompanhamento que é feito no pré-natal. Então, as mães que são RH negativo, elas precisam ser vacinadas, né? Porque caso esse bebê ele seja RH positivo, esse positivo seja, né, do pai que fez o bebê ser RH positivo, ele pode sensibilizar a mãe na hora do parto e caso ela crie um anti-D, né, que seria o anticorpo RH para esse tipo de situação, numa próxima gestação o bebê pode ter uma eritroblastose fetal, porque aí ele vai estar sendo sensibilizado pelo anti-D da mãe. Seria uma reação imunológica? Isso. Ou seja, ele identifica como um anticorpo estranho e fica... Interessante. Perguntas que podem surgir, pessoas que fazem tatuagem, podem doar sangue? Depois de um ano. Depois de um ano. A mesma coisa para micro de sobrancelha, porque E entra aquela no critério de tatuagem. Micropigmentação de forma geral, né? Pessoas que passaram recentemente por procedimentos cirúrgicos. Veja, existe uma lista, né, de cirurgias e aí a gente pede que pelo menos 6 meses, mas aí realmente existe uma lista de cirurgias e cada uma com seu período. Mas assim, pelo menos 6 meses, porque a gente sempre entra no critério que o doador não pode virar paciente. Então ele precisa realmente ter condições clínicas para essa doação. É importante, no ato da doação, você vai fazer seu cadastro, quem não for cadastrado, pode ir voluntariamente no banco de sangue, né? Pode doar especificamente para uma pessoa, né? O paciente, o doador vai lá, quer doar para uma pessoa X que está no hospital tal, quer passar por um procedimento tal, né? Ele pode doar direcionado e ele pode doar voluntariamente e aleatório. Que ele vai estar ajudando as pessoas do mesmo jeito. Isso, aí ele pode chegar lá com a sua identidade e tal, faz o seu cadastro, quem não for cadastrado, e faz a sua doação e passa por todos os trâmites aí que a doutora Amanda falou aí, né, e vai seguir a sua doação de forma tranquila, com segurança e bem orientada. Assim chega ao fim mais um episódio do Mesa CCE Podcast. Muito obrigado, doutora Amanda, pela sua presença. Certo? Se você gostou, compartilha, dá o like e se inscreve no canal. Não esqueça de seguir o CCE Facesa nas redes sociais, certo? Aproveitando, comenta aqui embaixo as sugestões dos próximos episódios, das dúvidas que vocês querem que a gente tire. Acompanhe também os nossos podcasts anteriores, tem muita coisa interessante, muito conteúdo importante, principalmente para quem está na área de saúde, né, doutora Amanda? E, doutora Amanda, diga aí a mensagem que você dá para as pessoas que querem fazer a pós-graduação, estão buscando um lugar e o que é que eu faço? Eu acho assim, não perca tempo. Eu acho que a especialização realmente é algo enriquecedor. O CCE está de portas abertas, né? Foi uma pós que eu comecei, parei e voltei novamente. Então, além da hematologia, tem todas as outras áreas que o CCE ele oferece de pós-graduação. Então, assim, não perca tempo e já comece sua pós-graduação. Valeu demais pela companhia e a gente se encontra no próximo CCE Podcast, no mesmo CCE Podcast.